E aí, Brasil? Olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. É do aglomerado da Serra de Belo Horizonte que eu levanto a voz para poder falar sobre uma outra educação para o Brasil, uma outra educação política, reflexões na área do comportamento que levam um impacto para a política. Meu nome é Maurílio Gomes, esse é o canal Por Outra Educação, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje é mais uma contribuição que eu deixo para construir essa outra educação política. Eu vou fazer a resenha do livro A Escravidão, do Joaquim Nabuco, escrito no ano de 1870, quando ele tinha apenas 21 anos. Foi um esforço em fazer uma análise histórica, filosófica, social, jurídica, religiosa, com base no Velho e no Novo Testamento sobre a escravidão. Ele escreveu apenas as duas primeiras partes, a terceira parte ficou faltando. Antes de dar continuidade, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, fazer parte desse time em defesa dessa outra educação, me ajudar aqui a transformar esse canal uma plataforma onde a gente discuta a educação básica com a qualidade que ela merece e também, de fazer aqui um lugar onde que a gente possa construir essa outra educação, seja ela política, seja outra educação escolar. Então, clique aqui no botão se inscrever, aproveita, ative as notificações clicando no sininho e você vai assim ser comunicado toda vez quando eu subir um vídeo aqui no YouTube, pode ter certeza que vai ser um vídeo de qualidade. A origem da escravidão remonta à Grécia e à Roma antiga. E naquele período, a escravidão estava diretamente relacionada aos efeitos das guerras. Tanto Grécia quanto Roma derrotavam os povos e aquele povo derrotado era feito de prisioneiro. Só que os prisioneiros eram escravizados antes de serem assassinados. E só de pensar que Roma era muito mais cruel, muito mais bárbara com os escravos, porque além de destruir as suas cidades, famílias, casas, fazia com que eles se tornassem prisioneiros, eram escravizados e ainda ia para o Coliseu para ser tacado às feras para divertir a elite romana daquele período. O exemplo que ele dá é de um prefeito romano que é assassinado pelo seu escravo e a penalidade dada a esse escravo é a morte, só que não é só ele que morre, mas outros 400 escravos morrem junto com ele com o objetivo de dar o exemplo. Ele vai entender que a escravidão não é um direito natural e que um homem não tem esse direito de escravizar o outro homem, ou muito menos matá-lo. É essa percepção que ele vai ter de Montesquieu. Montesquieu diz que o ser humano, como um sopro divino, como um ser dotado daquilo que há de mais santo que Deus deixou na face da terra, que é o espírito. O homem, ele é dotado desse espírito. Então, para ele, um homem jamais deveria ser escravizado. Tem o direito de fazer dele escravo, e muito menos de tirar-lhe a vida. Aí é a partir dessa frase do Montesquieu que ele vai rechaçar a escravidão e vai se distanciar também da visão que Rousseau tinha da escravidão. Que para o Joaquim Nabuco, o Montesquieu consegue traduzir a ideia dessa santidade do espírito, da proibição de que um homem possa vender-se ou tirar a própria vida. Ao homem não é permitida nem a venda e muito menos o suicídio. A escravidão antiga, ele vai dar um salto para a escravidão moderna. Do período da Grécia e da Roma antiga até a escravidão moderna, depois dos anos de 1500, não havia escravidão em nenhuma parte do mundo. E que a escravidão moderna só veio surgir com o tráfico do homem negro. Porque ali havia uma bola de neve criminosa, onde que se desdobrava crimes em crimes para obter o cativo. Primeiro tinha que invadir a África, depois fazer a caça dos cativos, guerrear com os cativos, destruir cidades, destruir famílias, destruir vilas, fazer com que os escravos fossem submetidos à força dos brancos e com isso matando inúmeros africanos, além de levar toda essa destruição para a cidade africana. E ali que começa toda a marcha do africano. Na sua cidade tinha que marchar até a costa, correndo todos os perigos comuns da África, principalmente relacionados às feras.
e chegava até a costa, e da costa que ele iria ter a travessia. Nessa travessia é que acontecia outro descalabro, retratado pelo Joaquim Nabuco na forma dos poemas do Castro Alves sobre o navio negreiro. O tráfico dos homens negros que foi o pilar de sustentação da escravidão moderna, que para o Joaquim Nabuco era muito diferente da escravidão antiga. Quando se fala da escravidão moderna, o que determinava a escravidão moderna era a cor. A escravidão para o Joaquim Nabuco era a escola do crime, violação criminosa de todos os direitos absolutos. Crime contra a humanidade, o maior crime de todos os tempos. A mancha de Caim e o atraso moral. Instituição ilegítima e ilícita. Causa de atrofia, corrupção e morte. Mal absoluto. Absoluta negação do bem. A negação do cristianismo. A exploração pelo excesso de trabalho, além dos castigos e açoites e as péssimas condições de vida. Não deixar batido a questão também da prostituição das escravas. A escravidão deixou inúmeras consequências negativas e isso espraiadas para vários setores da sociedade e da administração. Consequências na moral, na economia e no trabalho. Prejuízos incalculáveis, porque ele fala que não havia nenhum tipo de benefício na escravidão. Muito pelo contrário, porque ela degradou a ética, ela quebrou o laço moral dos homens e ela fez com que o Brasil piorasse mais no sentido de governança. O Brasil, como um país escravocrata, estragou a sociedade porque permitiu que a escravidão atacasse a base da sociedade, que eram os costumes. Ainda mais falando sobre um outro problema estrutural para o Joaquim Nabuco, que era a ausência de elites pensantes no Brasil, no sentido de alçar o país a um outro nível de civilização, a um outro nível de cidadania. Tudo fosse corrompido pela escravidão. Então ela acabou manchando, envenenando a religião, os costumes, a moral, a ética. A igreja no Brasil foi a que sentou na primeira cadeira do Estado escravocrata. Nada fez para diminuir o ranço da escravidão nessa terra, que ele chama de terra de criminosos, porque a própria igreja se habituou com o crime. Ela conviveu com a escravidão de perto. Toda a instituição da Igreja Católica tinha escravos, e não só foi aqui no Brasil, também em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, e não só foram os católicos, os protestantes também fizeram isso, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. A igreja era muito restrita a símbolos, a ritos, a procedimentos, a sacramentos, promovia esse tipo de degradação com o outro, ou não praticava o amor ao próprio. Prejudicou ainda mais o Brasil, prejudicou ainda mais esse Estado que violava os direitos do espírito. Basicamente, o Brasil era sustentado por 3 pilares: a escravidão, o clientelismo e o latifúndio. A nação brasileira era uma mãe para uma minoria e uma madrasta para a maioria. Todo o efeito que a igreja causou juntamente com o Estado e juntamente com a sociedade foi de negar às futuras gerações as virtudes do povo livre. A questão da igreja, quanto do Estado, quanto da sociedade, permitiu com que nessa terra não germinasse as sementes da justiça, por conta da situação da escravidão, por conta da situação humilhante que se coloca um espírito que é obra de Deus, por conta das condições desumanas de vida, do alto número de mortes de negros, sejam por questões de violência ou de suicídio. E aí ele vai falar sobre o tráfico. O tráfico negreiro foi o pilar da sustentação da escravidão moderna. De Senegal a Moçambique, toda a costa africana foi utilizada para o tráfico negreiro. Sou mesmo com portugueses e com árabes o costume do tráfico do homem negro. Os países perceberam que o primeiro inimigo a ser combatido era o tráfico negreiro.
e nivelou o tráfico negreiro ao crime de pirataria no esforço de combater primeiro o pilar de sustentação da escravidão, que era o tráfico negreiro. Os países começaram o esforço de abolir a escravidão com primeiras etapas, o que levou a Inglaterra a negociar com Portugal. Portugal e Inglaterra assinaram vários tratados, acordos, para o Brasil ratificar esses acordos, tratados e essas convenções. E o que aconteceu é que não havia um esforço, um engajamento das autoridades brasileiras no combate ao tráfico negreiro. E as autoridades inglesas perceberam isso e começaram uma certa hostilidade aos brasileiros, aos navios brasileiros, ao exército brasileiro. E ao perceberem essa hostilidade, eles não fizeram com que os acordos fossem respeitados. Essa humilhação que foi levada às autoridades brasileiras fizeram com que os brasileiros abrissem ainda mais o espaço para que o tráfico permanecesse nas águas brasileiras. Eles mesmo, vista grossa, deliberada, com o controle. Em lugar de fazer o controle, de seguir os acordos, de respeitar os tratados, de manter as regras, as convenções, não. As autoridades brasileiras abriram ainda mais espaço para o tráfico negreiro. No lugar de respeitar esses tratados, os brasileiros, as autoridades brasileiras faziam mais vista grossa em relação ao tráfico, em relação à circulação dos navios negreiros nas águas brasileiras. O autor vai falar sobre a degradação que a escravidão causa na alma, causa no espírito do homem. Trazer o exemplo do Preto Tomás, a quem ele foi advogado. O Preto Tomás sempre desfrutou da sua liberdade. Nasceu livre, cresceu livre, foi educado. Segundo as palavras do próprio Joaquim Nabuco, Preto Tomás era um homem de bons instintos e com boa reputação. A dona do Preto Tomás morreu. Ele conheceu o cativeiro e o açoite. Um homem livre, educado, ele não aceitou o açoite e matou o açoitador. E ali ele foi preso. E o Joaquim Nabuco foi fazer a defesa do Preto Tomás. Houve uma chance de fuga, e é o que o Preto Tomás vai fazer. Vai ter a resistência ali de um guarda, chuca o pescoço desse guarda, que ele não morre no mesmo momento, mas vai vir morrer em decorrência desse golpe. O Preto Tomás é preso novamente, sentenciado à pena de morte. E é aí que vem a fala do Joaquim Nabuco, muito incisiva em relação à questão do crime. Condenaram à morte um homem que já estava condenado a ela, porque a escravidão em si é a morte propriamente dita. A degradação causou na alma do Preto Tomás, causou no espírito do Preto Tomás, é que transformou um homem gentil e educado numa fera. Que o Preto Tomás, debaixo dos ferros da prisão, ele parecia mais um tigre. Destruição da essência humana causada pela escravidão. E vai estranhar um agravante que o promotor utiliza para pedir a pena de morte do Preto Tomás, o que ele vai conseguir amenizar essa sentença. Tanto o juiz quanto o promotor legitimava dois tipos de crime. O primeiro era a escravidão e o segundo a pena de morte. Como um defensor do Preto Tomás, como um advogado do Preto Tomás, vai se colocar contra essa justiça que sentenciava castigos, açoites e que sentenciava a pena de morte. Ainda tem resquícios da escravidão. Quando você olha a massa carcerária do Brasil, entre 3 presos, 2 são negros. Então é ali que ele vai fazer a sua avaliação em respeito à escravidão e os efeitos que ela causa na alma do ser humano. Para caminhar para o encerramento da resenha, o Quilombo dos Palmares. Trazer a história do Zumbi dos Palmares, fazendo uma pacificação para mim. Transformar o Quilombo numa célula com reminiscência de um governo africano, onde que nenhum negro seria escravizado e que todos os negros moradores do Quilombo dos Palmares desfrutavam das virtudes da liberdade da mãe África. E é aí que centra toda a luta do Zumbi dos Palmares.
que lutou pela liberdade do homem negro, construiu uma governança com a cara da África e fazia com que todos os negros que viviam ali desfrutassem da liberdade, da terra, da Mãe Terra, sobreviviam através da agricultura por conta de um rio próximo que tinha do quilombo, fazia com que os seus produtos pudessem ser negociados com o Porto Calvo. O quilombo dos Palmares vai sofrer um ataque de fake news, historiadores que queriam a destruição do quilombo pelo fato de que circulava entre os negros que o quilombo dos Palmares era o paraíso de todos os negros que iriam viver lá. Todos os negros queriam ser livres lá. João Bernardo Vieira de Melo vai sitiar o quilombo aproximadamente entre 15 e 20 dias e vai deixar os moradores do quilombo sem recursos, sem alimentos. E o Joaquim Nabuco vai dizer que esses mesmos historiadores que levaram fake news para o quilombo são os mesmos que vai falar a respeito da heroicidade do Zumbi dos Palmares e de todos os negros que lutaram pela resistência e pela permanência do quilombo ali. Não dá pra gente ter uma visão de Brasil honesta e qualificada sem passar pela escravidão, que nas palavras do Joaquim Nabuco ainda permaneceria por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Obrigado por assistir até aqui. Dê um like aí no vídeo para projetar essa mensagem para outra pessoa e a gente se encontra em outros momentos. Muito obrigado e até mais.